A Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Tá aí a pergunta. Seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe a nossa vida. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa um like para fortalecer o meu canal. Que Deus nos abençoe. Essa pergunta, ela parece uma pergunta idiota, né? Se a gente pensar assim, logicamente, a Terra gira em torno do Sol, né? Como é que eu faço uma pergunta dessa? A Terra faz um movimento de rotação em torno de si própria e 24 horas tal, e faz o movimento de translação, é um translado em torno do Sol e 365 dias e 6 horas, né? E o ano bissexto considera tudo mais 6 horas, né? 3 anos, 365 dias e 6 horas, e o ano bissexto 366 dias, né? É isso que a ciência nos ensina, né? É isso que a gente aprende na escola tal, e que é ensinado aí. É aí por que eu fiz essa pergunta aqui. Então, é de propósito para a gente pensar assim. Eu quero passar a ideia seguinte: a gente não pode acreditar em tudo que se diz prontamente, né? É bom a gente ter um questionamento, né? Poder entender como é que é a coisa, né? Vamos raciocinar aqui. Como que é isso daqui? Deixa eu entender isso daqui, né? É mais ou menos por aí. Esse assunto aqui é é só um bate-papo, uma coisa que eu acho interessante, eu acho curioso e interessante, né? Não muda a fé de ninguém. Se você acreditar que a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da Terra, não muda nada, né? Ninguém vai perder a salvação por causa disso. E a vida da gente não vai mudar nada por causa. Mas eu achei interessante esse assunto. De vez em quando eu comento com algumas pessoas sobre isso daí. Mas então vamos para a palavra, vamos ver um versículo aqui na palavra que é muito interessante que fala sobre isso daí. O assunto não é sobre isso, né? Que a Bíblia não é um livro científico, né? Mas dentro desse texto que eu vou ler aqui em Isaías, eu posso tirar uma informação interessante. Vamos lá. Isaías capítulo 28, 38, né? Isaías capítulo 38, o versículo 7 diz assim: Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Essa Bíblia aqui, minha, é traduzida por João Ferreira de Almeida, corrigida, né? Então, na minha versão, diz assim o versículo, a parte B do versículo 7. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado, né? Então, como eu disse, aqui se trata da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, né? O rei Ezequias havia adoecido de uma doença de morte, né? O profeta Isaías vai lá e fala para ele, né? Arruma a tua casa, né? Porque vai morrer e tal, né? Então, a Bíblia não quer dizer, não quer tratar se o sol gira em torno da terra, se a terra gira em torno do sol. Não é esse assunto. Mas esses dois versículos aqui me chamou a atenção. Achei muito curioso. Esses dois versículos aqui em Isaías, que diz que então Deus falou para o rei Ezequias que ia dar um sinal para ele, né? Que realmente ele não ia, ele ia ser curado daquela doença de morte. Deus deu mais alguns anos de vida para ele, né? Ele orou quando ele ficou sabendo, né? Que, quando Isaías falou que ele ia morrer e tal, põe tua casa em ordem, e aquela doença era para a morte, o rei Ezequias chorou, se entristeceu, orou a Deus, e Deus curou ele, né? É isso que a Bíblia quer dizer. Então, agora de propósito eu não quero falar sobre esse assunto, eu quero falar sobre a Terra girar ou o Sol girar, né? A ciência diz que a Terra gira em torno do Sol, né? Faz dois movimentos, rotação e translação. Então o Sol está parado. A ciência diz isso, que o Sol está parado e a Terra que gira. Mas aqui, o sinal que Deus dá para o rei Ezequias, né? Dizendo que ele ia ser curado, ele não ia morrer ali, é que, ó, o versículo 7 de novo, ó, este é o sinal que você receberá do Senhor. Isaías falando, para indicar que ele cumprirá o que prometeu, que é a cura da doença, né, que não ia morrer. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra
lançada pelo sol declinante, ou seja, o sol tinha passado, né? O sol faz a sombra, né? De acordo com o sol vai passando, a sombra vai aumentando ali. Então Deus vai fará voltar 10 graus essa sombra aí. Então dá a impressão que o sol ele está passando, né? Se movendo, né? No seu percurso ali. E aí Deus fez retroceder e a sombra voltar. E aí serviu de sinal para o rei Ezequias saber que ó, Deus te curou, esse é o sinal. E agora a parte B do versículo é muito curioso, muito interessante. Diz assim claramente: assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Olha só, o sol retrocedeu. Então, se o sol retrocedeu, então ele estava avançando e ele retrocedeu, ele voltou. Então, ele teve que se mover para eu entendo dessa forma. O sol teve que se mover de volta. Então, ele estava se movendo e ele retrocedeu, fez o sol retroceder. Isso tá na Bíblia, tá em Isaías, né? O que você acha? Se você achou curioso esse versículo aqui, comenta aí, põe algum comentário aí se você concorda ou discorda, né? Eu sou pronto para crítica, né? Não tenho problema nenhum com crítica, né? Se você achar que é um assunto idiota, não tem problema também. Se você achar que é interessante, eu já disse que esse assunto aqui não muda a vida da gente, não muda a fé, ninguém vai perder a salvação por causa disso. É só uma curiosidade aqui que eu quero compartilhar. Se você achou curioso, achou interessante, comenta aí e deixa um like para fortalecer o meu canal. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a minha vida também. Glória a Deus.